aquele que deu a sua vida em favor de cada um de nós, para que nós pudéssemos novamente ser resgatados, para que nós pudéssemos ser restabelecidos, nós pudéssemos ser religados novamente ao Pai, porque o pecado tinha nos separado da presença de Deus. E agora então, o fato que estava acontecendo ali no momento, eles não estavam entendendo. Mas a presença de Deus, a presença de Jesus, ao longo daquele caminho, ao longo daquele bate-papo, que coisa maravilhosa, né? Eu fico viajando no texto, imaginando Jesus conversando comigo, batendo um papo comigo ao longo da minha caminhada, sendo que a gente nunca viu ele visivelmente, né? Mas alguém, talvez você pode não ver Jesus hoje, visivelmente, falando com você, mas alguém enviado por Jesus, falando contigo, força, segue em frente, não desiste não, lute, continue lutando. A vida é assim mesmo, é cheio de altos e baixos. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos moleza, foi isso? Não, nós teríamos aflição, nós teríamos dificuldade, mas nele nós podemos vencer todas essas coisas. Se nós estivermos nele, nós podemos vencer todas essas dificuldades. É isso que ele está querendo dizer, para a gente não desistir, para a gente continuar seguindo em frente e entendendo qual é o propósito de Cristo nas nossas vidas e para a igreja dele aqui na terra. Verdades preciosas que a gente tem que aprender, que a gente aprende, né, com Jesus. Enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou e passou a andar com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus nunca abandona os seus discípulos, mesmo quando eles estão confusos. Eles nunca nos abandonam quando a gente está confuso. A gente pode até, né, fugir um pouco do foco, desfocar um pouco, mas jamais ele vai nos abandonar, jamais ele vai nos deixar à deriva, né? Ele vai sempre cuidar, ele vai estar sempre cuidando, porque nós somos rebanho do seu pastoreio, nós somos suas ovelhas, nós somos os amados do coração de Deus, como diz a palavra. É isso que nós precisamos entender, né, e focar, presença de Deus em nossas vidas, todos os dias. Está difícil, irmão, está difícil, não está fácil, né? Mas presença de Deus, porque nós venceremos. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer todas as lutas, todas as batalhas. A dor pode cegar a nossa percepção espiritual. Geralmente, né? A minha esposa mesmo fala isso, eu posso citá-la aqui, que nós estamos em casa aqui, somos casados há 37 anos, então pode ser que em casa ela vai me puxar a orelha, né? Mas ela fala bem assim, quando ela está muito zangada, muito aborrecida, chateada com alguma coisa, ela não consegue orar, não é isso, amor? Ela não tem, né? Ela não consegue orar, porque ela está muito chateada, muito aborrecida, né? Então, a gente está falando algo que é verdade em nós. Talvez nenhum de vocês aqui passem por isso, né? Mas ela me conta esse fato e realmente é sobre isso. Isso acontece às vezes na nossa vida. Você está muito chateado, você não conseguiu orar no momento, porque você está muito aborrecido, chateado. Aí depois você vai sentir, você vai... para mim, amor. Você vai estar ouvindo, né? Ali o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, e você vai entender. Ele caminha conosco, mesmo quando a gente não o reconhece. Olha só, você está vendo como é que são as coisas, o propósito, né? Interessante, que esses dois caminhavam com ele, obrigado, irmã, os dois caminhavam com eles, né? Estavam ali, mas só foram abertos os olhos, naquela cena maravilhosa. Que cena maravilhosa? A mesma cena que ele fez com seus discípulos à mesa, né? Na Páscoa, no partir do pão, no celebrar ali o pão, né? Ali foi ali que sua visão espiritual foi aberta, que eles entenderam que verdadeiramente aquele que estava ali era Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. E é nesse fato, é nesse momento, às vezes, que a nossa visão também é aberta para fatos interessantes que acontecem nas nossas vidas, e às vezes a gente não observa. Poxa, por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo ali? Mas tudo na nossa vida tem um propósito. E só quem pode explicar esse propósito para nós, e nós devemos entender que Deus é quem está no controle de toda a situação. Não é isso? Esse é o foco, né, do que está sendo falado nesta noite. Então, Jesus, ele, mesmo quando não vemos, ele está presente no nosso caminho. Ele está andando conosco, ele está caminhando conosco.
né? A luta é difícil, a luta tem sido difícil, os dias têm sido difíceis, e cada vez mais vão se tornar difíceis. A Bíblia relata fato a respeito disso, mas ele fala o seguinte: aqueles que permanecerem fiéis até a morte, esses receberão a coroa da vida. Amém? Então esse é o propósito, palavra que aquece o coração. Jesus estava ali ao longo, caminhando, falando, né? E o interessante é que Jesus fala para eles, e ele diz: como vocês custam a entender, e como demora a crer em tudo que os profetas falaram, né? Olha só, eles ouviram aquilo ali o tempo todo, Jesus pregando, né? Para os discípulos, eles ouvindo sobre aquilo ali, mas ainda não entendiam qual era o propósito daquela pregação, eles não entendiam qual era o propósito daquela palavra, eles não entendiam qual era o propósito daquela cruz, daquela morte, da ressurreição ao terceiro dia, para que a igreja do Senhor fosse agora liberta, a igreja do Senhor fosse cada vez mais, né, ter essa crescente maravilhosa na face da terra. Foi a partir dali que os discípulos, né, foram espalhados, foram cada um pregando o evangelho a toda a criatura, e o evangelho chegou até nós. Louvado seja Deus. Quando eu leio esse texto, eu entendo que ele explica, né, os fatos todos sobre Moisés, o que vinha acontecendo, né? E eles não entendiam. Depois, né, que eles foram entender, aí eles correram, tanto que eles falaram, teve algumas mulheres lá que viram tudo isso e tal, mas ninguém acreditou na conversa, no que as mulheres falaram, e quando eles viram Jesus, aí não, eles voltaram, correram e, né, foram avisar que Jesus estava vivo, agora ele vive, o Redentor vive. Isso é para a glória de Deus. Jesus começa a explicar as Escrituras desde Moisés. Porventura não ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Lá no versículo 32 ele fala, né? Depois já de todo fato acontecido, tudo aquilo já sendo relatado. Então, o coração dos discípulos ardiam, porque aquilo ali estava sendo tocado do coração. Eles sentiram que Jesus estava falando com ele. E quantas das vezes nós sentimos, né, a presença de Deus? Estávamos aqui louvando agora, acho que foi no terceiro louvor, né? Que presença maravilhosa de Deus, que coisa maravilhosa, quando a gente está ali, né, sentindo a presença de Deus nos nossos corações. A presença de Deus está aqui, porque a igreja dele está aqui. A presença de Deus não está aqui porque dessas quatro paredes, não, de forma alguma, porque a igreja dele se faz presente aqui, e nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. É isso que nós devemos focar, né? Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter coisas boas também? Vai ter muita coisa boa. Mas a gente tem que sempre focar que Deus está no controle de toda a situação. Que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando a nossa caminhada parece difícil. Mesmo quando a nossa caminhada parece longa, distante, difícil para a gente chegar até o objetivo que a gente quer. Mas Jesus vai estar sempre ali, cuidando de tudo, cuidando de cada um de nós, cuidando da nossa família, da nossa casa. A palavra de Jesus, a palavra revela Jesus, né? Eu sempre falo aqui, quando às vezes eu estou na minha pregação, porque se a palavra revela Jesus, e nós não lemos a palavra, Jesus não está sendo revelado para nós. Apesar de que estou aqui falando dessa palavra linda, maravilhosa, que liberta, que cura, que salva, né? Que edifica, mas se nós não falarmos diretamente com Cristo através da sua palavra, provavelmente você vai ouvir falar de Jesus, né? Você vai ouvir falar de Jesus. Não, mas Jesus quer falar com cada um de nós. E para falar com cada um de nós, ele se revela através da sua palavra. Palavra e oração, isso é essencial, né? Isso é o combustível da vida do cristão, né? O problema não era a falta de informação ali daqueles discípulos. O problema era a falta de entendimento. Informação eles tinham muito. Tanto que eles contaram para Jesus, né? Porque nós achávamos que ele ia ser o Redentor e tal, que ele ia redimir Israel, e, né, e de repente ele, né, fazia obras, fazia muitas coisas e tal. Eles tinham conhecimento, né, da situação, mas ele não tinha entendimento. Qual era o entendimento? O entendimento espiritual. A visão espiritual, né, foi aberta justamente através da presença de Jesus ali naquele lugar. Quando Jesus então se revela a ele.
Quando a palavra é exposta, o coração é transformado. Nosso coração se transforma quando a palavra é exposta. Eu creio que um dia, quando a palavra pela primeira vez foi exposta, e o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva, né, ao Redentor, Cristo, aí sim, a partir deste momento, nosso coração é transformado. O nosso coração vive uma nova fase. O nosso coração vive transbordante, porque a palavra foi revelada em nós. Quando a palavra é exposta, o coração transforma. Mas um coração frio que aquece mas um coração frio se aquece quando Jesus explica a palavra. Quando nós aprendemos a palavra, né? E como você às vezes lê a palavra, eu até, quando estou dando aula para os discipulados lá de batismo, eu falo sempre com eles, quando você lê a palavra, lê pausadamente, com calma, porque o que acontece? Você tem que entender o texto, e não é você que vai entender o texto, mas o Espírito Santo de Deus vai revelar o texto em nossos corações, e Ele continua revelando em nós a palavra. Foi aquilo que eu falei na última pregação. Quantas vezes você lê um texto, quantas vezes você prega sobre aquele texto, e cada vez que você prega e fala sobre o mesmo texto, Deus tem algo novo a revelar nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é transbordante, ela é viva. Não é uma palavra morta. Você não está lendo um livro simplesmente secular. Você está lendo palavra viva de transformação, que transforma nossas vidas, que cura, que nos liberta, e que nos dá uma nova visão espiritual para vivermos, renovado a cada dia, renovando a nossa visão, a nossa mente, todos os dias. É isso que a palavra de Deus quer fazer em nós e através de nós. Jesus se revela na comunhão, o partir do pão, né? Os olhos dele se abriram, reconheceram. Então Jesus se revela na mesa, no relacionamento, na comunhão. O que a gente fala muito isso quando a gente está em célula, né? A gente faz sempre isso, a mesa. Nós temos sempre aquele momento de mesa, né, de sentarmos à mesa, de compartilharmos o nosso pão na mesa ali, quando a gente está na célula, e é maravilhoso, né? Você está ali comendo, bebendo, conversando, falando a respeito do reino de Deus também, né? Maravilhoso, é muito bom, é gratificante, é edificante para nós, como igreja, né? Então Jesus estava ali, com aqueles 2 discípulos sentados à mesa, e se revelando a ele, né, na intimidade. Foi isso que Jesus fez, revelou-se a eles. Depois que reconheceram, ele desapareceu. Tipo assim, já está concluído aquilo que precisava ser concluído na vida desses 2 discípulos que estavam confusos no início, né? Tristes, desesperançosos, mas agora não, agora a esperança voltou. Agora a esperança está viva de novo na vida daqueles homens, porque eles viram, na verdade, que Cristo está vivo. Amém? Cristo continua vivo até hoje, e Ele está à destra de Deus, sentado à direita de Deus. Louvado seja Deus. E também, quanto mais perto nós caminhamos, né, mais comunhão nós temos, mais clara se torna a presença de Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos que entender. A tristeza da missão, da tristeza à missão, foi isso que aconteceu. Antes eles caminhavam tristes, né, cabisbaixos. Agora corre com alegria, vão lá contar para os outros tudo o que aconteceu. Quem é Jesus? Jesus estava lá realmente, comeu lá em casa, né? Fez um café, tomou um cafezinho lá em casa com a gente e contou que, né, que ele se revelou a nós. Antes eles estavam desanimados, agora não, se tornaram o quê? Testemunhas oculares de que Jesus, da presença de Jesus vivo ali naquele lugar, de que ele realmente tinha ressuscitado. E concluindo, no caminho de Emaús, Jesus transformou tristeza em alegria. Ele sempre vai transformar a nossa tristeza em alegria. Sempre virá transformar a nossa tristeza em alegria. Eu tenho certeza que Ele já fez isso comigo, muitas das vezes. Talvez não sei com vocês, mas comigo Ele já fez muitas das vezes. Tem transformado a minha tristeza em alegria. Quando nós colocamos, né, a nossa visão, a nossa ansiedade sobre Ele, né? Lançai sobre vós, né, toda a vossa ansiedade, né, sobre Jesus. O texto fala sobre isso, para a gente lançar sobre Ele, né, a nossa tristeza sobre Ele. Ele transforma então confusão em entendimento, e transforma também desânimo numa missão.
Eles agora, receberam de Cristo, receberam ali a verdade sobre Cristo, que Cristo estava vivo. Então eles receberam uma missão de ir e falar sobre esse Jesus ressurreto, esse Jesus vivo. Assim como nós também somos discípulos de Cristo aqui na terra, fomos chamados também para falar dessa missão de que Cristo está vivo. Ele não mais está naquela cruz, ele não vive, como muita gente posta uma cruz com o Cristo ali morto ainda. Não, Cristo não está mais na cruz, o Cristo agora está diante do Pai. Mas nós agora somos seus discípulos, servos seus, pessoas que estamos aqui para discipular outras pessoas, levar esse Cristo a qual nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, a pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas não somos nós que convencemos o coração do homem, não. Nós só somos agentes propagadores do Evangelho. É o Espírito Santo de Deus quem convence, quem nos convenceu a estarmos aqui, celebrando nesse dia, nessa noite maravilhosa, a presença de Deus vivo. Amém? E Deus nessa noite está nos convidando, Ele está nos chamando. Se ainda a visão está turva, está embaçada, Ele quer limpar a sua visão. Ele quer cuidar da nossa visão, Ele quer cuidar da nossa vida, Ele quer tratar com a nossa vida. Ele quer nos dar uma nova esperança de vida. E nesta noite eu quero pedir que você coloque de pé. E que você